Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa videoaula aqui do canal Caderno Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Meu nome é Michele Carneiro e hoje nós vamos estudar a atualização, né, que houve na NR4. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como baixar a NR4 atualizada. Vocês vão no Google, coloca NR4 atualizada, aí clica logo nesse primeiro link aqui, ó. Então, vai abrir aqui, ó. Vai aqui para baixo. Então, aqui em cima é NR4 atual, né, que ainda está valendo, e essa daqui foi atualizada. Então, vocês clicam nessa segunda aqui, e aí pronto, ela vai abrir aqui para a gente. Eu vou sair aqui da frente para ficar melhor na hora que a gente for passando aqui os pontos, tá? Bom, então vamos lá. Bom, então tá aqui a NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Como a gente pode ver aqui, não houve alteração aqui na questão do título, né, da norma. Continua, né, o mesmo título, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E aqui, logo no início, já veio o sumário, né, vocês podem ver aqui os pontos, né, que serão abordados da norma, o objetivo. E o que a gente vai comentar aqui, que eu achei interessante, né? O objetivo, praticamente o mesmo objetivo, né? Não mudou. E aqui é o campo de aplicação, né? A quem cabe cumprir a NR4, né? As organizações, os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público que possuam empregados regidos pela CLT, tá? Então, esses órgãos devem constituir e manter o SESMIT no local de trabalho, né, segundo os termos que são definidos nesta norma, tá? Então, vamos lá. Eu achei interessante falar aqui para vocês a competência, composição e funcionamento do SESMIT. Logo aqui no que compete ao SESMIT, ele já vem falando logo sobre a questão do PGR, né? O PGR que está sendo abordado lá na NR1, né? Então, a NR4 já trouxe ele também, e eu achei muito interessante logo eles trazerem no que compete ao Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Elaborar ou participar, ó, elaborar ou participar da elaboração de quem? Do inventário de risco, tá? Então, a gente sabe que o PGR ele é formado pelo inventário de risco e pelo plano de ação. Mas olha o que ele fala logo na linha B em relação ao plano de ação, ó, gente. Acompanhar a implementação do plano de ação do programa de gerenciamento de risco, certo? Então, ele fala na linha sobre inventário, que o SESMIT deve elaborar ou participar da elaboração do inventário, e na linha B, ele já vem falando que o SESMIT deve acompanhar a implementação do plano de ação, tá? Na linha C, ele diz implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco do PGR, certo? Então, lá no inventário de risco, né, quem já elaborou o seu inventário de risco, vocês sabem que tem uma parte lá que tem a questão da classificação dos riscos do PGR, que é as matrizes de risco que a gente vai utilizar, certo? Para fazer essa avaliação de risco. Então, o que ele diz na linha C? Ó? Que o SESMIT ele deve implementar as medidas de prevenção de acordo com essa classificação. Então, você vai elaborar o seu inventário de risco, certo? Dentro do seu plano de ação, lá, quando você for elaborar as medidas de prevenção, vai ter, claro, ser de acordo com a classificação de risco. E ele ainda diz aqui, na ordem de prioridade estabelecida, né, na NR1, certo? Então, de acordo com a ordem de prioridade estabelecida lá na NR1. Então, como vocês veem, elaborou o inventário de risco, vocês vão lá para a classificação, verifica lá o resultado da classificação de risco de vocês, do PGR de vocês, e a partir dela, vocês vão elaborar as medidas de prevenção, levando em consideração
também a ordem de prioridade estabelecida na NR1, né? Então, vocês não vão elaborar uma medida de prevenção logo para aqueles riscos baixos. Vocês vão o quê? Elaborar as medidas de prevenção de cima para baixo, dos riscos maiores, né, até chegar nos menores. E isso vocês verificam na avaliação de risco que tem no inventário. Lá tem a classificação dos riscos, tá? Na linha dele fala elaborar um plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança. Claro, não adianta só você elaborar um plano de trabalho, implementar e não acompanhar essas metas, esses indicadores. Então, o SESMIT ele tem que acompanhar. Ele vai lá identificar o risco, fazer a identificação, fazer seu inventário de risco, ele vai elaborar seu plano de ação segundo a classificação de risco do PGR, né, e a ordem de prioridade estabelecida na NR1, vai elaborar seu plano de trabalho, mas também vai monitorar se está apresentando resultados ou não, né? Se a gente está dentro daquilo que a gente planejou e implementou, se está apresentando resultado. Quais resultados? Né? Vamos monitorar as metas, se a gente alcançou as metas, os indicadores, certo? Então, é importante fazer esse acompanhamento. Por isso que a NR1 ela fala muito a questão do ciclo PDCA, que é um ciclo, é algo contínuo, né? Você vai planejar, você vai executar, mas você também vai checar e acompanhar, né, os resultados, certo? Então, vamos lá. Na linha E, já diz assim, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento disposto nas NRs aplicadas às atividades que são executadas pela organização. Então, o SESMIT, ele é responsável tecnicamente por essas orientações, tá? A linha F, manter permanente interação com a CIPA. O SESMIT já trouxe isso aqui, ó, que tem que ter, manter essa interação e tem que ser permanente com a CIPA. A CIPA ela é um braço do SESMIT, certo? Então, o SESMIT trouxe isso aqui, deixou bem em evidência a questão aqui do suporte que o SESMIT tem que dar para a CIPA. Promover e realizar atividades de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores sobre a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, tá? Então, é também atividade do SESMIT. Propor imediatamente, ó, gente, essa palavra aqui, ó, propor, tá? Imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas, né, ou de controle, quando constatar o quê? Condições ou situações de trabalho que associadas a grave e iminente risco para a segurança e saúde de trabalhadores, que estejam associadas, né? Se você identificar, você faz parte do SESMIT, né? E você identificar alguma situação que tem que interromper as atividades, né, de forma imediata, você pode propor isso, tá? Propor à gestão, né, ao gestor ali da sua unidade, do seu estabelecimento, da sua empresa, tá? Por quê? Porque são atividades que pode acontecer um risco a qualquer hora, por isso iminente, né, e de forma grave, pode levar o indivíduo até a óbito, certo? Vamos lá, na próxima linha. Na I, ele diz que o SESMIT deve conduzir ou acompanhar as investigações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, conforme previsto, ó, novamente cita aqui, ó, no PGR, tá? Então, aconteceu um acidente de trabalho, vai ser aberta uma investigação de acidente, e o que o SESMIT tem para fazer? Ou ele conduz ou ele acompanha essa investigação de acidentes e doença do trabalho. Na linha J, compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidente e doença do trabalho com outros SESMIT de uma mesma organização, assim como a CIPA, né, quando por esta solicitado, certo? Então, é importante compartilhar essas informações entre os SESMITs da mesma empresa, né, às vezes tem mais de um, e também com a CIPA, tá? Na linha K, ele diz acompanhar e participar das ações, aí aqui ele já vem falando do PCMSO, gente, do PCMSO, acompanhar
e participar das ações. Olha aqui, gente, o SESMIT. E ele fala o SESMIT por completo, tá? Então, o SESMIT por completo, né? Digamos que uma empresa tem um SESMIT completo. Ele tem lá o engenheiro de segurança, o médico de trabalho, o enfermeiro de trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o técnico de enfermagem de trabalho, né? Então, esse SESMIT por completo, né, ele deve fazer todas essas atividades aqui e acompanhar e participar do PCMSO. Então, o PCMSO, eu vejo em muitas empresas, ele não é um programa que é de responsabilidade somente do médico do trabalho, certo? Então, a parte de segurança do trabalho também é responsável em participar, em acompanhar e participar das ações, tá certo? Então, vamos lá, vamos para o próximo item. Nós já vimos aqui o que cabe ao SESMIT, certo? E nós vimos aqui que ele citou o PGR, ele citou atividades relacionadas com a CEPA, ele citou atividades também relacionadas com o PCMSO, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui ele já traz o que a gente já viu na norma anterior, né? Que é os profissionais que compõem o SESMIT, certo? Aqui ele diz aqui a questão dos registros profissionais, né? Integrantes do SESMIT, eles devem possuir a formação e registro profissional, certo? Vamos para o próximo. Bom, aqui ele traz que o técnico de segurança do trabalho e o técnico auxiliar de enfermagem do trabalho deve se dedicar 44 horas por semana para as atividades do SESMIT, tá? Bom, aqui na modalidade, no item 436, ele diz na modalidade do SESMIT individual, aquele SESMIT lá por empresa, certo? Por estabelecimento, caso a organização possua mais de um técnico de segurança, conforme o dimensionamento, certo? As escalas de trabalho devem ser estabelecidas, ó. Ele fala que as escalas de trabalho devem ser estabelecidas de forma a garantir o atendimento de pelo menos um desses profissionais em cada turno, tá? Que é atingir 101 ou mais trabalhadores, certo? Então, tem que ter pelo menos um profissional em cada turno, né? A partir de 101 ou mais trabalhadores, né? Quando possui mais de um técnico de segurança. E para atividades de grau de risco 3, porque a partir do grau de risco 3 é 101 trabalhadores, um técnico de segurança. E 50 ou mais trabalhadores quando é para atividade de grau de risco 4, tá? Vamos lá, o engenheiro de segurança, o médico de trabalho, o enfermeiro do trabalho deve se dedicar no mínimo aqui, tá, gente? 15 horas, que é o tempo parcial, ou 30 horas, que é o tempo integral por semana para atividades do SESMIT, tá? Vamos lá. Vamos agora falar das modalidades. Acho importante falar aqui das modalidades do SESMIT, tá? Então, o SESMIT deve ser constituído por... Ele traz aqui 3 modalidades: individual, regionalizado ou estadual, né? Mudou um pouquinho a questão da nomenclatura e algumas diretrizes aqui, porque antes tinha um SESMIT comum, né? Então, mudou um pouquinho aqui, tá? A questão de nomenclatura mudou. Agora é SESMIT individual, regionalizado ou estadual. O SESMIT, independente da sua modalidade, ele deve atender estabelecimentos da mesma unidade da federação, tá? Ressalvo o previsto no item 4.4.5. A organização deve constituir SESMIT individual quando possuir estabelecimento enquadrado no anexo 2. Então, se a gente for lá no anexo 2, né, é lá que trata sobre o dimensionamento do SESMIT. Então, ele diz aqui, ó, que a organização deve constituir SESMIT individual quando possui estabelecimentos enquadrados no anexo 2. Então, se uma organização ela tem 3 estabelecimentos e todos se enquadram no quadro 2, todos precisam de um SESMIT, né? Então, eles vão montar esse SESMIT individual. Cada estabelecimento vai ter um SESMIT, tá? E não necessariamente um SESMIT com todos os profissionais. Isso aí vai depender também do grau de risco, como a gente já sabe, e da quantidade de profissionais ali, de trabalhadores da empresa. A organização deve constituir um SESMIT regionalizado quando possui um estabelecimento que se enquadre no quadro 2 e outros estabelecimentos que não se enquadrem.
devendo primeiro estender a assistência em segurança e saúde aos demais e considerar o somatório dos trabalhadores atendidos no seu dimensionamento. Então, se você trabalha numa empresa onde existem estabelecimentos que se enquadram, que necessitam de um SESMIT e outros não, então ele vai se enquadrar nesse SESMIT aqui regionalizado, tá? Ele vai ter que montar um SESMIT regionalizado. Havendo mais de um estabelecimento que se enquadre no quadro no anexo 2, a empresa ela pode constituir mais de um SESMIT regionalizado. Né? Às vezes a empresa ela tem mais de um estabelecimento pertencente a ela, né, que se enquadra no anexo 2, tá? E outras não. Então, ela pode montar mais de um SESMIT regionalizado, tá? Não tem problema. Que vai prestar serviço para aqueles que não têm, né? Na questão de prestar serviço, é bom tomar cuidado com essa palavra, que não é que o profissional ele vai lá e aí vai lá, faz uma atividade relacionada à segurança do trabalho, sai e vai para o outro. Não, a gente tem que tomar cuidado com algumas diretrizes que mudaram aqui alguns parâmetros, tá? A organização deve constituir SESMIT estadual, agora outra modalidade de SESMIT, ó, quando o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos da mesma unidade da federação alcance os limites do anexo 2. Tem aquela empresa que ela sozinha, cada estabelecimento dela sozinha não alcança o anexo 2 para ter SESMIT. Não precisa, ela sozinha não precisa, mas se juntar, fazer o somatório de todos os estabelecimentos, aí sim alcança. Então, você pode ir lá montar um SESMIT, né, estadual, tá? Uma ou mais organização da mesma atividade econômica, então, uma ou mais organizações, aqui organizações diferentes, da mesma atividade econômica localizada em um mesmo município ou município limítrofes, o que acontece? Ainda que diferentes unidades de federação, cujos estabelecimentos se enquadrem no anexo 2, elas podem constituir aqui, ó, o SESMIT compartilhado, tá, gente? Então, aqui é para empresas, né, organizações diferentes, tá? Mas que possuem a mesma atividade econômica. Então, elas podem constituir esse SESMIT compartilhado, tá certo? Aí ele diz bem aqui, ó, que eu achei interessante, ó. O SESMIT compartilhado pode ser estendido a organizações cujo estabelecimento não se enquadra no anexo 2, né? Se essa organização possuir alguns estabelecimentos que não se enquadram, tá? Então, esse compartilhado vai ter que se estender as atividades, devendo considerar no dimensionamento o somatório dos trabalhadores assistidos, tá? Então, na hora de verificar a questão da quantidade de empregados, então deve contar com o somatório de todos os trabalhadores assistidos, tá? Os trabalhadores assistidos pelo SESMIT compartilhado não integram a base do cálculo para dimensionamento de outras modalidades de SESMIT, né? Caso precise de outro tipo de modalidade, se for relacionado ao SESMIT compartilhado, ele não vai integrar essa base de cálculo, tá? Vamos lá. O dimensionamento continua o mesmo, vincula-se ao número de empregados da organização de maior risco, entre as atividades econômica principal, tá? Vamos ver mais uma coisa aqui que eu achei interessante estar comentando com vocês. Isso aqui, só lendo, você já entende, gente. Não, eu estou comentando aqui os principais, pode gerar alguma dúvida. Olha, ó, exclui-se do dimensionamento do SESMIT da contratante os trabalhadores das contratadas atendidos pelo SESMIT delas mesmas, tá? Então, se você tem lá, você é a contratante, e você tem seu SESMIT, e você tem uma contratada lá que tem SESMIT também, então, ela não vai fazer parte do seu dimensionamento, tá? Isso aqui já existia. O dimensionamento do SESMIT regionalizado ou estadual com estabelecimentos de grau de riscos diversos, né, deve considerar o somatório dos trabalhadores de todos os estabelecimentos atendidos. Né? Aqui é quando há diferença de risco e você vai montar um regionalizado ou estadual. Aqui fala de microempresas.
Aqui fala a questão do registro do SESMIT, achei importante falar, né? A organização deve registrar, formou o SESMIT aí, gente, na empresa de vocês, deve ser feito o registro do SESMIT lá disponível no portal aí, gov.br, tá? E aqui são as informações, os dados que devem ser prestados aí para registro do SESMIT, tá certo? Bom, eu quero comentar aqui a questão dos anexos. Aqui no anexo 1 não mudou, né? A única coisa que mudou é que esses graus de risco aqui, ó, das atividades econômicas, eles podem ser mudados de 5 em 5 anos, vai depender do grau de acidentalidade, né? Se houver muitos acidentes e outros fatores, vão ser analisados de 5 em 5 anos, e esses graus aqui eles podem mudar, certo? Ela citou sobre isso. E outra, aqui no quadro, no 2, né? A gente também viu que não tem mais o quadro, o anexo 3, quadro não existe mais. Parabéns que no anexo 2, certo? Então, se vocês olharem na NR que ainda está valendo, atual, até essa data que eu estou gravando esse vídeo, vocês vão ver lá que existiam outros anexos que não tem mais nessa. Tá? Ele parou aqui no anexo 2. E a gente pode ver aqui que teve uma mudança aqui na questão dos enfermeiros, né? Que antes precisava-se de 2 técnicos de enfermagem, grau de risco 3, né? E não precisava de enfermeiro de trabalho. Grau de risco 3 aqui de 3.501 a 5.000, né? Não precisava aqui no grau de risco 3, né? Na verdade, não é nem aqui, é aqui. Perdão, gente. No 2.001 a 3.500, certo? Então, teve essa mudança, né, que antes tinha necessidade de dois, aí tiraram um, deixaram só um técnico de enfermagem de trabalho, e antes não tinha necessidade de enfermeiro, agora, né, tem a necessidade de enfermeiro do trabalho. Essa quantidade de funcionários vai ter que ter a empresa um enfermeiro do trabalho, tá? E aqui, vendo essa questão desses asteriscos aqui, para quem não sabe, né? Quando tem só um asterisco, ele só trabalha a tempo parcial, né? No mínimo de 3 horas. Quando tem esses 2 asteriscos, aqui, ó, aqui do lado do número, né? O dimensionamento total deverá ser feito, levando em consideração o dimensionamento da faixa de 3.501 a 5.000. E quando tem esses 3 agora aqui, ó, 3, ó, como está aparecendo aqui para o auxiliar técnico de enfermagem, né? O que quer dizer? Que o empregador ele pode optar pela contratação de um enfermeiro do trabalho em tempo parcial, em substituição auxiliar ou técnico de enfermagem do trabalho. Então, se a empresa ela tiver que contratar, né, um técnico de enfermagem, certo? E aqui, ó, nessas situações aqui onde tem esses 3 asteriscos, ela pode contratar no lugar do técnico um enfermeiro do trabalho tempo parcial, certo? Outra coisa aqui, as observações aqui na linha A, ele diz: hospitais, ambulatórios, maternidades, casas de saúde e repouso, clínicas e estabelecimentos similares deverão contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral quando possuírem mais de 500 trabalhadores. Então, esses estabelecimentos de saúde aqui, inclusive estabelecimentos similares, a gente está falando de estabelecimento de saúde, deve contratar um enfermeiro do trabalho em tempo integral se possuir mais de 500 trabalhadores no seu estabelecimento, tá? Então, o hospital que possui mais de 500 trabalhadores, ele tem que ter um enfermeiro de trabalho em tempo integral, tá, gente? Aqui, em virtude das características de atribuição do SESMIT, não se faz necessário mais a supervisão do técnico de enfermagem de trabalho por um enfermeiro de trabalho, salvo quando a atividade foi executada em hospitais,
ambulatórios, maternidades, estabelecimento de saúde. Aí sim, mas não sendo, não se faz mais necessário a supervisão de um enfermeiro de trabalho para um técnico de enfermagem, tá? Bom, gente, então era isso que eu queria trazer para vocês, esses pontos principais aqui da NR4. Se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, tá? Compartilhe o vídeo aí com os colegas de vocês e até o próximo vídeo.